Olá, meus queridos, bom dia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero nesta manhã refletir com você no texto de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 6, onde ele diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Glória a Deus! Nessa manhã, eu quero pensar com você acerca de quais são as atitudes que nós estamos tendo diante das adversidades. Atitudes certas ou atitudes erradas? Fato é que problemas, dificuldades, isso tudo são coisas que acontecem a todas as pessoas, tanto a pessoas boas quanto as ruins, aos pobres, ricos. Na verdade, em toda parte do mundo, em todos os lugares. E muitas vezes nós conseguimos perceber algumas pessoas se questionando, confusas, chegando muitas vezes ao ponto de culparem a Deus pelos seus problemas. E em decorrência disso, nós percebemos muitas pessoas se afastando de Deus, enquanto que deveria ser o contrário, deveriam se achegar ao Senhor. Tiago, ele traz aqui o problema dos cristãos que sofrem, mas é interessante que ele não se preocupe em ficar explicando por que sofremos, e sim em nos ensinar atitudes espiritualmente sadias que nos ajudarão a vencer os problemas. Podemos pensar: qual a origem do sofrimento? Qual a origem do sofrimento de cada pessoa, ou por que o sofrimento chega até nós? Poderíamos responder de forma bíblica. Em primeiro lugar, por causa do pecado de Adão e Eva, nós chamamos de pecado original. Gênesis 3,17 diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha só, a origem do sofrimento está no pecado. A origem do sofrimento também pode ser por conta da lei da semeadura. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. O que você tem plantado? Porque a lei da semeadura a gente consegue enxergar como causa do sofrimento na vida de tantas pessoas. Nós podemos também pensar e compreender que os ataques de Satanás também se originam o sofrimento a partir dos ataques do diabo contra a nossa vida. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6,
versículos 11, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele ataca sim as nossas vidas, mas o conforto é saber que nós podemos estar revestidos do Senhor, da armadura que nos protege. Queridos, nós podemos também pensar que por causa da necessidade de disciplina ou da falta dela, muitas vezes nós nos vemos em apuros. Hebreus capítulo 12, olha só que texto incrível que nos revela isso de uma forma muito clara. Na luta, a partir do 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ele diz mais: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, olha como ele encerra dizendo: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Muitas vezes, essas lutas se intensificam na vida de muitas pessoas justamente pela falta de disciplina. Existem algumas atitudes também, atitudes certas, que nós devemos tomar, devemos ter nas horas das dificuldades. E eu quero que você reflita comigo nelas. A primeira é a alegria. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, têm de grande alegria quando passardes por provações, sabendo que quando nós passamos por provações, Deus ele está nos dando oportunidade de crescimento. Então a alegria é uma atitude que deve estar na vida daqueles que passam por dificuldades. Segundo lugar, no versículo 4, ele fala sobre a perseverança. Nós necessitamos de perseverança. Devemos deixar tudo nas mãos do Senhor. Ele diz também no versículo 5 que nós necessitamos de sabedoria. Essa é a forma certa de alcançar o nosso objetivo. Alegria, fé. No versículo 3 ele fala da fé, da perseverança e da sabedoria. Mas também ele mostra 4 atitudes erradas que nós muitas vezes temos na hora das adversidades. É a incredulidade, a insegurança, a duplicidade, sabe? A mente dividida. Ele fala que seremos como a onda do mar, levada por qualquer vento, para um lado e para o outro. Nós precisamos cortar da nossa vida a murmuração, a reclamação, a impaciência, a precipitação. Quantas pessoas acabam se prejudicando porque se precipitam
querem uma saída rápida e muitas vezes precisamos enfrentar o processo. A impaciência do povo de Israel os levou a muitos sofrimentos e até a morte, na verdade. Muitos morreram. Mas eu quero te convidar na manhã de hoje, querido, a você aprender a ter a atitude certa e não atitudes erradas na hora das adversidades. Lembrando sempre disso. Eu te convido a orar comigo. Já comece com essa atitude certa, orando. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração neste momento. E assim, Pai, como Tiago ele conclui este assunto de atitudes certas e erradas nas adversidades, mostrando que o Senhor sempre recompensará aqueles que continuam fiéis, mesmo em meio às dificuldades e tribulações. Que seja dessa forma na nossa vida, que possamos compreender mesmo que nós precisamos da alegria do Senhor, precisamos da fé que vem do Senhor, precisamos perseverar e ter sabedoria, que possamos vencer toda a incredulidade, insegurança, cortar da nossa vida a murmuração, a precipitação, sabendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Eu peço que o Senhor visite cada um neste momento, com a Tua paz, com a Tua alegria, fortalecendo-os, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido, e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.